presidente Lula insiste em defender uma solução pacífica e negociada para a guerra na Ucrânia. Vocês conseguem vislumbrar alguma possibilidade de êxito a curto ou médio prazo para este caminho? Com a palavra, Valério Arcari. Eu creio que, Breno, a curto prazo não há nenhuma possibilidade, porque se transformou num atoleiro. Estamos claramente diante de uma guerra de desgaste, ou seja, estamos numa disputa quase no formato do que eram as guerras de trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, Bakhmut é uma batalha que se desenvolve ao longo de mais de 6 meses, em que se disputa metros e se permanece no atoleiro. Ou seja, está mais ou menos claro que não há solução militar. E a anunciada ofensiva da primavera de Kiev até agora não se iniciou. Evidentemente, os russos tiveram tempo para construir todos os obstáculos, para impedir que os novos tanques possam abrir caminho. Portanto, estritamente do ponto de vista militar, não há nenhum desenlace a curto prazo que permita distinguir no horizonte uma possibilidade, mesmo que parcial, de vitória militar. Mas isso não impede os Estados Unidos de bloquear qualquer via de negociação e, sejamos também justos e honestos, até o momento, Moscou não sinalizou tampouco nenhuma disposição de procurar um caminho que permita a abertura de negociações através de um cessar-fogo. Então, no curto prazo, não há perspectivas de cessar-fogo, não há perspectivas de armistício, mas tampouco há qualquer perspectiva de solução militar. Médio prazo. Bom, em médio prazo, nós estamos falando fundamentalmente de um desafio. É possível que Rússia e Ucrânia atravessem mais um inverno do hemisfério norte em guerra? Essa hipótese existe, mas envolveria uma tragédia, porque, embora, como em toda guerra, a primeira vítima seja a informação, não há nenhuma dúvida de que já morreram centenas de milhares de pessoas. Ou seja, que as perdas militares são muito duras. Os especialistas, eu estava lendo neste fim de semana, a imprensa inglesa, que reúne avaliações dos especialistas militares, eles destacam a dificuldade da Ucrânia de renovar as tropas que estão na linha de frente. Ou seja, se a Ucrânia tentar a chamada contraofensiva, teria muitas dificuldades para conseguir uma renovação, porque as tropas profissionais de maior treinamento já foram duramente golpeadas, com mortos e feridos. Portanto, a médio prazo, sim, eu creio que se abre uma possibilidade de abrir negociações. Evidentemente, a China teria um papel proeminente nesta iniciativa, mas seria necessário uma mudança na orientação da OTAN e da Rússia. Então, por enquanto, eu seria cético, Breno. Com a palavra, José Dirceu. Está sem microfone, Zé. Quem não quer a paz é os Estados Unidos, são os Estados Unidos. Não é nem a Ucrânia. Vamos lembrar que essa guerra podia ter sido evitada, porque se nós não olharmos os antecedentes da guerra, fica difícil. Vamos lembrar da Geórgia, governada por Shevardnadze, ex-ministro das Relações Exteriores de Gorbachev, que começou a se imiscuir, nos assuntos internos da Federação Russa, na Chechênia, na Ossétia do Sul. Putin ocupou a capital da Geórgia em 2008.
e disse para a União Europeia: ou troca o governo, ou um governo que não se envolva nos assuntos internos da Federação Russa, não agrida a soberania russa, ou eu não saio daqui. Logo depois, a OTAN começou a avançar, se aproximar da Rússia, da fronteira da Rússia, e colocar mísseis intercontinentais na Polônia. O Putin colocou em Kaliningrado, que fica em cima da Letônia, se não me engano, e da Polônia, no coração da Europa. Aí, 14, o Biden, o representante da União Europeia, os embaixadores de vários países foram para dentro da Ucrânia para derrubar um governo. O Putin transformou a Crimeia, que é russa, em Rússia de novo. Né? Não vou nem contar a história, como é que a Crimeia ficou com a Ucrânia, que é a coisa do Khrushchev, que começa lá em 23. Nem que Kiev é onde foi fundada a nação russa, né? E que se ensinava russo na Ucrânia, a cultura é russa também na Ucrânia, parte da população do Donbás é toda russa, e foi proibido o russo, foi perseguida essa população, foram assassinados centenas, milhares de lideranças, e o exército ucraniano foi armado com uma divisão fascista, e o fascismo progride na Ucrânia. Aí acontece a invasão da Ucrânia pela Rússia, que nós não podemos apoiar, até porque a nossa Constituição não permite, do Brasil. Então, a paz, certo? Não vem por uma razão que eu não citei do que foi dito, escrito no G7, que é um ataque direto à Rússia e à China. Uma das funções do G7, certo, é impedir a coerção chinesa sobre... Imagina, a China está com coerção no Brasil, na Colômbia. Tem investimentos chineses aqui e eles compram. Na Ásia, a China está... A única coisa que a China não aceita é que os americanos digam que Taiwan faz parte da China, coisa que a ONU já decidiu e que os americanos já assinaram. Então, na verdade, quando eles se envolvem na questão do G7, um ataque direto e um chamamento contra a Rússia e a China, fica evidente por que não tem paz. A paz é fácil de fazer. Só cumprir os acordos de Minsk. Lembra que a Merkel disse que não era para cumprir até armar a Ucrânia? Esses são os fatos históricos. E desmilitarizar parte da Ucrânia, certo? E respeitar as províncias autônomas onde a cultura se fala russo e a maioria da população é russa. Como em qualquer lugar do mundo se respeita. Né? Aliás, criaram o Kosovo, né? Por causa disso, né? Lembra, na Sérvia? Bombardearam a Sérvia, vocês lembram que a OTAN? Então, o problema é esse. É preciso fazer a paz. Mas quem não quer a paz, no meu humilde entendimento, certo? São os Estados Unidos. Tenho dito. Que não me acusem de pró-russo depois, que eu não sou, hein? Breno, agora é você que está sem som. É que eu fiquei impactado pela resposta da edição. Com a palavra, Maria Carlota. Então, eu vou pegar o gancho na conclusão do Zé Dirceu e dizer que a única chance que eu vejo no médio prazo de paz é uma tensão interna aos Estados Unidos. Ou seja, tem um custo, essa guerra, muito alto. Os Estados Unidos porque, veja, eles estão, para usar a expressão do Wolfgang Streeck, eles estão comprando tempo. Eles estão comprando tempo porque a dívida deles é uma bomba relógio. Não é verdade que, embora eu entenda que a economia é política, né, então os limites para o endividamento são limites políticos e não econômicos, existem também pressões políticas e econômicas para esse endividamento. Então, eu acho que a chance para a paz ela vai depender muito das tensões internas aos Estados Unidos, ao resultado das eleições, do resultado dessas negociações para expandir o teto da dívida, qual é o preço que vai se cobrar e assim por diante. O Biden não tem carta branca, né? Ele depende de uma negociação com o Congresso, que também, veja, o complexo industrial militar dos Estados Unidos pressiona todos, mas existe uma tensão ali dentro ligada aos custos dessa guerra, desse esforço militar. Além disso, tem um custo muito alto para a Europa,
né? O Valério mencionou a questão do inverno, mas toda a pressão energética que essa guerra gera, né, pressões inflacionárias e a maneira como isso vai tensionar esses governos. Então, eu acho que a tensão viria dessas, ou seja, as mudanças, a abertura para a paz, eu acho que viria muito desse movimento tectônico dos países que estão interessados na guerra, principalmente os Estados Unidos, mas a Europa, por tabela, porque a Europa tem uma dificuldade de impor a sua autonomia em relação aos Estados Unidos, o que é uma coisa até surpreendente, né? Porque tem um peso que mereceria deles, assim, poderia gerar uma posição um pouco mais autônoma. Agora, tem um ponto, só para concluir, que eu acho que é difícil aí nesse contexto todo, que é a maneira como a guerra da informação levou a opinião pública mais europeia até do que norte-americana a apoiar essa guerra de uma maneira, assim, como quase uma guerra civilizacional. Né? Então, a maneira como se construiu a opinião pública na Europa, muito por pressão, né, dos Estados Unidos, eu acho que gera uma tensão. Mas nos Estados Unidos é um pouco diferente. Né? Eu acho que tem uma margem maior para se caminhar para uma condenação dessa guerra e isso exercer pressões no caminho da paz. Agora, só para concluir, Breno, eu nunca passo tempo, só uma última oração. Não oração no sentido gramático, uma última frase, vai. Eu acho que o Lula, ao bater na tecla da paz, né, eu acho que ele tensiona essa opinião pública e isso é muito importante. A Europa é mais ou menos que nem a torcida do Valência, né? Mas olha a inflação na Europa, olha o preço dos alimentos. Estão controlando o preço dos alimentos na Europa. Bom, controlando. Vamos a mais uma questão aqui, para que todos possam desenvolver seus argumentos. É de ser um pouco, já tocou no tema que eu vou propor, mas é um outro aspecto a respeito do mesmo assunto. Tanto a nota final da reunião do G7, assinada apenas pelos países membros, evidentemente os países convidados não assinaram a nota, quanto o discurso de Joe Biden, criticado publicamente por Lula, apontam para o recrudescimento das sanções contra a Rússia e do apoio econômico militar à Ucrânia. Para além da disputa momentânea e específica, qual seria o objetivo desse movimento belicista liderado pelos Estados Unidos com a conivência de seus 6 principais aliados? Os Estados Unidos estão trilhando um caminho militar para tentar deter o risco de que a China venha disputar a hegemonia do planeta? É essa a escolha dos Estados Unidos, o caminho militar? Com a palavra, José Dirceu. Se não é uma escolha, é um caminho. Porque é evidente. Os Estados Unidos vêm há meses, há anos, né, trilhando um caminho de aumentar a tensão com a China, inclusive por Taiwan. Agora, abertamente, procura impedir o desenvolvimento científico e tecnológico da China ou a hegemonia chinesa, né, por vias ilegais, inclusive do ponto de vista do direito internacional, de sanções, proibições, reservas de mercado, proibições abertas, né, que faz com que a China também o faça. Então, nós estamos vivendo cada vez mais, em todas as frentes, comercial, diplomática, política, militar, tecnológicas, né, os Estados Unidos aplicando sanções contra países, né, com os quais, a pretexto de defender a democracia contra o autoritarismo, né, os Estados Unidos vêm transformando, inclusive, o que é mais grave, que foi retirar um país do sistema financeiro internacional, de Basileia, e roubar, literalmente, as suas reservas em ouro ou suas reservas em dólar e em outras moedas, que os Estados Unidos era fiel depositário. Totalmente ilegal tudo isso. Então, há evidências, e mais do que claro, que derrotado ou com fracasso da sua economia, porque a economia norte-americana fracassou, é a maior economia do mundo,
tem hegemonia militar, tem hegemonia cultural, tem hegemonia das informações, e o dólar tem hegemonia, mas é evidente que é uma economia em crise, um país dividido, e com seríssimos problemas de dívida, como nós estamos vendo agora nesse embate entre republicano e democrata, sem uma liderança única. O país hoje está muito dividido também dentro dos partidos, e em decadência, em degradação do seu padrão de vida. Então, essa questão que a Carlota colocou muito bem, que guerra se ganha e se perde dentro dos países. A Europa e os Estados Unidos vão enfrentar cada vez mais as consequências do que eles estão fazendo também. Eu não vejo a Rússia, certo? Particularmente pelas relações com a Índia e com a China, e as alternativas, a riqueza que a Rússia tem, inclusive a retaguarda que tem na Sibéria, certo? E a unidade que tem, que é 80% do apoio ao Putin, certo? Que a Rússia possa ser derrotada com as sanções, muito menos a China. Agora, leva o mundo para um perigoso caminho, não só de uma guerra mais generalizada, porque guerra não parou de ter, né? Se nós olharmos, desde 2001, quantas guerras os Estados Unidos... Aliás, os Estados Unidos não parou de guerrear desde a Guerra da Coreia, né? Não parou, não teve 5 anos que não teve uma guerra. E de se armar, e de desenvolver o complexo militar, de armar os seus aliados, né? O próprio Plano Marshall é substituído por militares e pelo rearmamento dos países que foram derrotados, né? Particularmente, inclusive, o Japão e a Alemanha. Então, essas são as realidades do mundo que nós vivemos. A China não tem outra alternativa, a não ser também enfrentar essas dúvidas. Se chegaremos ao ponto de uma guerra, isso é impossível hoje prever, mas que os Estados Unidos caminha no sentido de levar ao máximo a tentativa de vencer pelas armas, pela coerção, pelas sanções, certo? E pelas ilegalidades, aquilo que não conseguiu no campo da concorrência tão falada, né, do capitalismo, né, com a China, particularmente. Muito bem. Com a palavra, Maria Carlotto. Ô, Breno, eu acho assim, a sua pergunta é se os Estados Unidos caminham num sentido belicista. Os Estados Unidos escolheu o caminho militar para enfrentar o risco da hegemonia chinesa. Se ele escolheu esse caminho, essa é a sua pergunta. Então, não, era isso nesse sentido que eu estava dizendo. Eu acho assim, a questão, eu acho que já existe um consenso bastante claro que sim, né? Basta dizer o sentido acho que o Zé Dirceu, na pergunta anterior, já fez um histórico muito rápido de como os Estados Unidos foram desrespeitando uma série de acordos para gerar uma situação que resultou na invasão da Rússia à Ucrânia, que a gente pode discutir se deveria ter sido feito naquele contexto, daquela maneira, mas que havia um sentido claro dos Estados Unidos, né, de forçar nesse sentido. E em relação à China também, a posição dele, dos Estados Unidos em relação a Taiwan, tem caminhado para isso. A questão é por quê? Né? Eu acho que assim, e por quê e quais as consequências? Veja, eu, assim, sendo muito rápida, precisaria de muito tempo para desenvolver isso, mas a maneira como os Estados Unidos armou, a partir do final dos anos 70, a sua hegemonia está calcada numa possibilidade de se endividar, né? A partir do momento que ele quebra o padrão euro, né? E coloca o dólar como moeda mundial, ele tem uma possibilidade de endividamento muito maior, ao passo que os demais países têm uma possibilidade de endividamento muito menor. Então, os Estados Unidos caminhou para uma situação que ele pode ter um poder militar muito superior aos demais países, porque ele pode pagar por isso, né? Porque ele imprime a moeda mundial, e ele tem uma capacidade tecnológica muito maior do que os demais países, porque ele pode investir em ciência e tecnologia num padrão muito maior. Só que o ponto é que, vamos pegar só a partir de 2001, qual guerra os Estados Unidos incontestavelmente venceu? Apesar de ter feito nenhuma, certo? A liderança tecnológica incontestável, né, nos setores de ponta, qual é? Então, este modelo fracassou, certo? O que resta disso é o poder militar. E eu acho que ele está caminhando para, assim, fazer valer e mover a sua economia a partir de uma indústria bélica. Né? Isso já é parte do capitalismo norte-americano, mas está se tornando muito mais porque tem um dinamismo
econômico nessa área. Até onde ele vai, eu acho que depende muito das tensões internas. Com a palavra, Valério Arcari. Bom, muito bem. Bom, nunca houve transição. Muito bem estaria se o Santos tivesse vencido o Palmeiras da Vila Belmiro. Está razoável. Ficou satisfeito com o empate, né? A meninada correu muito. Mas a notícia do mundo, como nós sabemos, é o estádio de Valência e a manifestação, uma aberração que comoveu o Brasil, e eu creio que deve ter tido uma imensa repercussão mundial pelo peso do futebol, contra o Vini, né? Aquela manifestação de racismo, que é a expressão de uma corrente fascista em ascensão. E este tema é indivisível desta crise no sistema internacional dos Estados. Ou seja, fundamentalmente, nós estamos assistindo a um processo lento, mas ininterrupto, de decadência da supremacia norte-americana dentro do sistema internacional dos Estados, mas, ao mesmo tempo, um enrijecimento da tríade, ou seja, Estados Unidos, União Europeia e Japão se emblocam, União Europeia e Japão, num papel associado, aceitam a liderança norte-americana, e os Estados Unidos percebem que a ascensão da China é incontível e é somente uma questão de tempo para que o peso da China dentro do sistema internacional seja muito maior. Então, este é o primeiro elemento. A preocupação que está, evidentemente, sobre a mesa é que nunca houve transição negociada. O único país que era periférico e que se transformou num Estado incorporado foi a Noruega, que era colônia da Suécia. Foi uma transição pacífica há mais de 100 anos atrás, mas foi absolutamente excepcional, né? Todas as transições anteriores, a disputa entre a Holanda e a Grã-Bretanha no final do 17 para o 18 foram longas guerras. A disputa entre Londres e Paris, entre o Império Francês e o Império Britânico, foram 4 guerras que se encerraram somente em Waterloo. E a disputa da Alemanha com o Japão, desafiando a liderança britânica, culminou em 2 guerras mundiais. Eu ainda sou da geração que, bem, convivi com meu pai. Meu pai era marinheiro de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Então, nós estamos num contexto em que é pouco a possibilidade, é uma hipótese, de que o conflito degenere numa guerra mundial. É um perigo que ameaça a vida civilizada. Nós estamos hoje cercados de perigos que demonstram os limites históricos da ordem capitalista. E a potência mais beligerante é a que mergulhou na decadência. É evidente que a orientação de Beijing é buscar, através de expansão econômica, negociações diplomáticas, um processo lento de ocupação de espaços geopolíticos, mas as placas tectônicas elas se deslocaram. Então, nesse contexto, eu te diria o seguinte: há um perigo militarista e ele tem uma base social política, é o fato de que o fascismo cresce nos países centrais como uma corrente política que ameaça a preservação dos regimes democráticos liberais. O fascismo cresce na Espanha, o fascismo cresceu de uma forma vertiginosa na França, há um governo de extrema-direita na Itália, Trump se apresenta como uma candidatura nos Estados Unidos e, portanto, esta fratura da classe dominante dentro da tríade, ela é uma ameaça real, e o desenlace da guerra da Ucrânia vai estabelecer o desenho desta disputa dentro do sistema internacional de Estados. Porém, última observação, Breno, tem a luta de classe, né? Existem os povos. Ou seja, nós não podemos olhar o mundo e ver somente a luta entre Estados. A luta da tríade para preservar a supremacia, a ascensão da China, a aliança de Beijing com Moscou. Nós temos que ver a luta de classe. Ou seja,
O governo da Ucrânia é um governo fascista, semifascista, mas o governo de Putin também é um governo semifascista, bonapartista, no mínimo. No mínimo, bonapartista, Zé. É um governo, é um regime autoritário, não define, não é propriamente uma ditadura policial militar, mas é um regime dramaticamente autoritário. E, portanto, o mundo está caminhando numa direção em que as liberdades democráticas estão ameaçadas e o papel do Sul é fundamental. E, nesse marco, a derrota de Bolsonaro no Brasil foi uma das notícias internacionais mais importantes pela liderança que o Brasil pode ter na América Latina como um contraponto a esta disputa entre potências pelo domínio do mundo. Breno. Muito bem, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Maria Carlotto, Valéria Arcari e José Dirceu. O programa Outubro é exibido de segundas às sextas-feiras, ao vivo, sempre às 19 horas. Muito obrigado aos convidados e à audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas. Tchau, tchau.